Bom dia, boa tarde, boa noite. Ontem foi dia 6 de setembro e ocorreu um culto de comemoração à sobrevida, né, ao atentado em Juiz de Fora. O culto foi efetivamente na esquina de Rua Batista de Oliveira com Rua Ralph. Um culto ecumênico, muito emocionante. Estava presente o seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, assim como o deputado federal do Rio de Janeiro, Daniel Silveira, entre outros parlamentares. Ali eu lembrei bem, né, porque eu estava muito próximo, eu estava a uns 2 metros. No momento eu pensei que o presidente tivesse abaixado para tomar uma água, alguma coisa, e depois vi que ele estava sendo socorrido. Mas precisamos falar sobre a eleição e o momento atual. Eu estou com uma obra aqui, meu amigo, olha. A eleição disruptiva. Por que Bolsonaro venceu? São dois doutores, um gaúcho e o outro paulista, Maurício Moura e Juliano Coberlini. O que é interessante nessa obra é que a primeira eleição de Lula, em 2002, a propaganda do PT era uma bandeira nacional sendo levada por vários ratos. Existia, naquele momento, existiam diversas acusações em relação às privatizações. Aliás, paga-se dúvida até hoje. Até pelos bens que, né, o Fernando Henrique tem um apartamento em Paris, né, mas não vou acusá-lo sem prova. Então, a bandeira da honestidade. 3 anos depois, houve o mensalão. E ali já houve uma ruptura com a classe média nessa questão de honestidade. O autor continua mostrando que mesmo assim o governo PT fez muito empréstimo, então deu um crescimento, um pseudo-crescimento na economia. Na verdade era endividamento, que foi estourar muitos anos depois no segundo governo da presidente Dilma Rousseff. Mas havia uma sensação de que a economia estava indo muito bom, tem o carisma do presidente Lula, ele acabou sendo reeleito. Depois ele elege Dilma Rousseff, mas no segundo governo de Dilma Rousseff, em 2013, há aquela manifestação por passagem de ônibus São Paulo e Rio de Janeiro, depois se espalha pelo Brasil inteiro, um movimento difuso, as pessoas não sabiam muito bem o que queriam, mas ali foi um momento de mobilização pelo WhatsApp e o velho hábito de voltar aí nas ruas ocorreu. Então, eles vão construindo, mostrando. A Lava Jato incrementa em 2014, há um grande, muitos políticos presos, senador preso, ou seja, os brasileiros voltaram a acreditar que a lei é para todos e perceberam em Bolsonaro um porta-voz, alguém um pouco irreverente, que era diferente desse sistema, diferente daqueles políticos muito certinho, né? Muito com um discurso muito politicamente correto, é o que ninguém queria mais. E ele acabou interpretando a questão da segurança pública, que sempre foi um problema, a questão de costumes, né? E os dois autores chamam de Partido da Lava Jato, que ela mostrou o véu e deixou todos pelo menos a maioria, né, a maioria dos políticos numa situação muito precária. Então o que eu queria colocar sobre isso? A importância da Lava Jato para a eleição do presidente. Muito importante. Não sou eu que digo, não. São dois autores aqui dessa obra que eu estou falando. E aí, essa semana nós tivemos um problema sério quando os procuradores se arvoraram, quer dizer, se romperam, entregaram seus cargos porque não concordaram com a procuradora, a doutora Raquel Dodge, que ela não quis homologar uma delação porque atingia membros do Supremo Tribunal Federal. E aí, logo em seguida, nós temos a escolha do doutor Augusto Aras para ser Procurador-Geral da República, que é uma figura que nós temos, todos nós, meio eleitores Bolsonaro, temos dúvidas sobre a sua pessoa por ser a sua ligação com o PT. Queria pedir, meu amigo, vamos dar um crédito de confiança
né? Às vezes tem alguém que está me ouvindo hoje que já votou no PT e depois se arrependeu. Então vamos dar um crédito de confiança aí. Vamos ver as atitudes que ele vai tomar. Vamos ver as atitudes. Agora, o que me preocupa é a relação com o ministro da Justiça. De grande importância, largou 22 anos de magistratura. E aí eu faço uma rápida parada para ir lá atrás, na história do Brasil, um comandante que nós tivemos, chamado Nilton de Albuquerque Cerqueira, foi quem, numa troca de tiro, acabou matando Lamarca no sertão da Bahia, que uma vez nomeou o Major Duran para o comando do regimento de cavalaria, e houve uma interferência dizendo que ele não podia porque era comando de coronel e era major. E ele disse a seguinte frase para o secretário de segurança: é mais fácil sou me exonerar do que eu mudar minha ordem. Então nós precisamos prestigiar o nosso ministro Sérgio Moro. E eu aproveito hoje para dar parabéns ao nosso país pela sua independência. Deixamos de ser uma colônia de Portugal e pedir para amanhã que nós possamos orar para quem né, ou fazer prece ou rezar pela saúde e do nosso presidente, principalmente para que ele, como todos nós, entendam, nós precisamos entender que sem Deus nós não somos nada. Os orientais dizem que o maior inimigo que nós temos que vencer está dentro de nós. O ego é muito bom para ser nosso escravo e não para ser nosso Senhor. Pedimos ao Deus que nosso presidente possa sair dessa cirurgia com saúde e principalmente com a reverência diante de Deus. Que vença o orgulho e que todos nós, né, no nosso país, possamos lutar com essa verdadeira lepra que insiste em crescer nossos corações. Prestigie, meu presidente, com todo respeito, o nosso ministro Sérgio Moro, que é um grande patriota, assim como o senhor. Um forte abraço.